Ó, nesse momento está rolando manifestação, justamente por causa do apagão que persiste na cidade de São Paulo, e na Grande São Paulo. Manifestação dessa que tem a participação do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, o MTST, estão em frente à Enel, exigindo um reparo imediato da rede elétrica e o ressarcimento dos prejuízos causados pelo apagão. Mais de 2 milhões de imóveis, segundo eles, que foi até mesmo o que a Enel publicou no começo, é quase 2 milhões de imóveis que foram afetados, que ficaram sem energia na sexta-feira, e ainda neste momento, 4 dias depois, hoje terça-feira, 11 horas da manhã, ainda há 200 mil residências sem luz, né? Sem energia. E aqui o que eles falam, São Paulo no escuro, Enel, a culpa é sua. Falando em culpa, é a nossa manchete principal, uma reportagem aqui também do jornal Folha de São Paulo e que traz um apanhado sobre o que está sendo discutido sobre as responsabilidades em relação a isso. Os governos estão pressionando por punição a concessionárias após o apagão. O Ministério da Justiça, o governador e o prefeito estão indo para cima da concessionária, estão pressionando a concessionária, né, responsável pelo serviço, que está sendo duramente criticada por todos os lados, né? Nessa segunda, a Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça já notificou a Enel para que ela explique as razões do apagão. A empresa tem 24 horas para responder. Aliás, a gente tem uma entrevista marcada com o ministro da Justiça, Flávio Dino, para falar sobre isso e outros assuntos. Então, teremos a oportunidade também de perguntar a ele a respeito da responsabilidade. Agora, Josias, essa pressão dos governos, né, estadual, municipal e federal na concessionária, faz sentido? Eles, de certa maneira, eles se sentem um pouco livres de tudo isso, mas todos têm responsabilidade, não? Todos têm responsabilidade, cada um na sua área de atuação. Agora, é preciso sempre levar em conta que o serviço de energia é uma concessão federal e cabe à ANEEL realizar a fiscalização da execução desse serviço. No caso de São Paulo, há uma agência estadual de fiscalização que atua como força auxiliar da ANEEL. Então, se essa agência estadual multasse, como deveria multar, a meu juízo, a ANEEL, pela demora no restabelecimento do serviço de energia, a Enel poderia recorrer desta multa aplicada pelo órgão fiscalizador estadual ao órgão fiscalizador federal, a ANEEL. Agora, o que é que nós estamos assistindo? O representante da ANEEL estava participando da reunião em que o Tarcísio de Freitas culpava as árvores pelo problema do fornecimento de energia em São Paulo. Então, oferecia diálogo a concessionárias que estavam ali no Palácio dos Bandeirantes, que ele deveria multar, que ele deveria fiscalizar. Então, está tudo distorcido. Nesse instante, o Ministério Público Federal deveria estar socorrendo os consumidores em São Paulo. Já deveria haver uma ação civil pública cobrando responsabilidades dos governos municipal, federal e também da concessionária da ANEEL. Então, está tudo, da Enel, está tudo subvertido aqui, Fabiola. Quem deveria fiscalizar, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, não fiscalizou e agora não exerce a sua função de reprimir a concessionária que está se comportando inadequadamente em relação aos consumidores, e a prefeitura foge da sua responsabilidade na poda das árvores, Ô, Josias, nessa atividade de zeladoria, e o governo de São Paulo entra na discussão e com um discurso enviesado, atribuindo a culpa às árvores. Então está tudo errado nesse enredo, Fabiola. Agora, na origem, insisto, nós não podemos nunca perder de vista que se trata de uma concessão federal. Então, a esfera federal tem que estar com
todo o seu aparato nessa discussão. Aliás, nós vamos falar daqui a pouco com o ministro. com o Agora, ministro da... chama a atenção, você ontem até falava sobre o papel da ANEEL, né? A ANEEL é a agência reguladora. E ontem, o que o presidente da ANEEL falou era, olha, não tínhamos a previsão da gravidade do evento. Ele fala isso e a própria Enel desmente, diz que tinha uma previsão de uma chuva muito forte, que foram alertados disso. Sakamoto, assim, a ANEEL não tinha que proteger os consumidores? E aí essa desculpa cola? Mas aí é uma questão, um pequeno parênteses sobre a vida como ela é, Fabiola. Em tese, as agências reguladoras foram criadas exatamente para proteger os consumidores e proteger o mercado como um todo, né? Na prática, as agências reguladoras protegem o interesse das empresas. Vale para tudo, a ANS, a ANEEL, todo mundo. Com uma exceção, a ANA tem uma nas águas, tem um trabalho mais forte, etc. A Muitas vezes A Anvisa que fez um papel super a importante. Anvisa Ontem o Abruz falava disso. é que a Anvisa, mais do que uma agência reguladora, né? Ela é como se fosse o nosso, esqueci a versão norte-americana, né? Mas é uma agência também mais parruda. Agora, essas Tem agências. autonomia, né, Sakamoto? Tem o seu diretor-geral, no caso da Anvisa, tem uma autonomia. O presidente não pode simplesmente substituí-lo, né? Exato, não, exato. Agora, a Anvisa ela tem uma série de competências que elas vão além simplesmente de fazer essa regulação pura e simples do mercado. E muitas outras agências, como a de energia elétrica, e vamos colocar essas duas, a energia elétrica e planos de saúde, a ANS, que é super criticada exatamente porque só funciona na base da pressão, né? Então, começa por aí e que muitas vezes elas acabam atendendo mais os interesses particulares das empresas concessionárias do que propriamente dito, ou dos planos de saúde, do que propriamente dito o interesse do consumidor. É desesperador. É desesperador. Só que aí tem um ponto interessante, acho que, para colocar. É parte do processo e parte dessa situação que garante as coisas como estão, ou seja, as agências incapazes de cumprir a sua função, é também um sucateamento deliberado. A ANEEL não tem gente em São Paulo para fazer a fiscalização da rede elétrica para poder checar. E tem outras coisas também que são interessantes. Por exemplo, se você vai pegar regiões como o Fundão da Zona Sul de São Paulo, Fundão da Zona Leste da capital, Diadema, São Bernardo do Campo, Juquitiba, falta de luz não é o diferencial, é o padrão. O pessoal falta luz para cacete, ficam no escuro mesmo sem os eventos. Bateu uma chuva, cai a luz. Né? Só que aí o que acontece? Como a Enel, né, a empresa, ela, na média, atende às metas estabelecidas, né, que ela precisa cumprir e mostrar para a Enel, tá tudo bem. Aí está o problema. Ela faz o cálculo e mostra que, na média dos consumidores, tá tudo ok, tá tudo bem. Agora, se a Enel fosse punida pela ANEEL por descumprimento de fornecimento individual dos consumidores, ou seja, se houvesse uma fiscalização da ANEEL individual e não pela média, como é hoje, né? Ou seja, multar as empresas pela falta de energia, olha, faltou nessa rua, faltou nesse grande consumidor, etc e tal, ao invés de pegar a média e falar, tá tudo bem, porque a média é mais cara, talvez a Enel tivesse um comportamento diferente e fosse fazer manutenção preventiva como teria que fazer, e agora, no momento de chuva, a gente não estaria recebendo isso. Mas, na prática, a ANEEL não faz isso, as regras não fazem isso. Ou seja, existe um problema, gente, de falta de fiscal, existe um problema de falta de atuação, mas também existe um modelo de concessão do setor elétrico, né, que desde que privatizou foi definhando essa situação. Precisa mudar, e aí eu concordo com o Josias, existe uma responsabilidade federal a respeito do modelo de concessão. Né? E esse modelo de concessão não é simplesmente porque não considera mudanças climáticas, é porque o modelo de concessão ele é muito simpático à empresa, que ela não precisa cumprir uma meta de garantir manutenção geral e pode encobrir as falhas enquanto a agência reguladora faz vistas grossas.